Olá novamente, pessoal. Nessa quarta e última parte da nossa conversa, nós vamos falar sobre inovação no setor público. Apenas para recuperar o que nós abordamos nas partes anteriores, nós falamos primeiramente sobre inovação, trazendo vários conceitos básicos sobre esse assunto. Depois nós falamos um pouco sobre a Usina Pernambucana de Inovação e o seu papel nesse ecossistema. E na terceira parte, nós tínhamos falado sobre indicadores de inovação. A gente vai ver que a inovação no setor público, ela se conecta com tudo isso e tira proveito de várias das coisas que funcionam para a iniciativa privada. Porém, também há muitas especificidades sobre as quais nós vamos falar e as quais nós vamos conhecer. Vamos lá. Bom, nós já sabemos que a inovação ela pode estar associada à novidade ou à aprimoração ou aprimoramento, melhor dizendo, de um produto, de um processo ou de um serviço. Nós também já falamos sobre como medir inovação por meio de indicadores. E para o estabelecimento desses indicadores, é importante levar em consideração, por exemplo, o tipo de inovação sobre a qual você está falando, se é inovação de produto, de processo, se é uma inovação organizacional ou de serviço. E nesse ponto eu chamo a atenção que, no caso do setor público, normalmente uma inovação organizacional de serviço ou mesmo de processo vai normalmente ter um destaque, né, em comparação com a inovação de produto. Para medir inovação também precisamos levar em conta o tipo de organização, né, que está sendo considerado. No caso, essa é uma questão que vai ser recorrente aqui na nossa conversa, porque as organizações públicas elas possuem uma natureza diferente das organizações privadas, naturalmente. E ainda falando de medição da inovação, precisa-se também levar em conta o resultado que se espera. No setor público, especificamente, existem alguns aspectos diretamente relacionados à inserção da inovação. Então, precisa-se considerar, por exemplo, o ambiente, se é o ambiente interno da organização, da instituição, se a inovação, né, em questão ela está conectada também com atores que são externos ao ambiente da instituição ou se existe uma conexão com ambos. Além disso, é importante levar em conta também a questão da capilaridade. Normalmente, uma instituição pública ela vai estar a serviço do público, né? Como o próprio nome já diz. E aí é importante saber se o serviço que aquela instituição presta ao público alcança a população em geral ou alcança um público-alvo específico. Então, é preciso levar em conta tudo isso, tá? Vamos continuar. No caso de ações inovadoras no setor público, existem alguns fatores que exercem uma influência, né, que muitas vezes têm impactos distintos, né, da influência exercida até pelos mesmos fatores no setor privado. Então, só para dar um exemplo do que a gente está querendo dizer com isso, a disponibilidade de recursos, tá? É uma coisa crítica. Muitas vezes no setor privado existe uma abundância de recursos. No setor público, muitas vezes não existe essa abundância e quando existe a disponibilidade de recursos, até a maneira, né, de acesso e de uso desses recursos é diferente. Então é algo que precisa ser levado em consideração. Naturalmente, esses recursos envolvem recursos materiais, recursos financeiros, recursos técnicos e mesmo recursos humanos, né? Uma vez que para que a ação inovadora aconteça, é necessário que haja pessoas que alavanquem aquilo ali. Outros fatores que exercem influência também na implementação de ações inovadoras são a participação do setor privado, ou seja, pode haver aí uma iniciativa que seja colaborativa, né? Uma iniciativa de parceria público-privada para a implementação de uma ação inovadora. Pode haver também a participação de universidades e de centros de pesquisa e, naturalmente, pode haver uma coparticipação de outros órgãos ou atores. Falando de tipos de indicadores, né, ainda no âmbito mais geral, né, que de alguma maneira revisa aquilo que nós vimos na parte anterior dessa conversa. A gente falou, né, e aqui a gente está reiterando, né, sobre indicadores de insumo, são chamados indicadores de entrada, né, e indicadores de resultado, também chamados de indicadores de saída. Então, no caso de indicadores de insumo, a gente tem esforços e recursos utilizados para a realização de alguma ação, né? Não vou aqui nominar os exemplos que vocês podem acessar aí na tela.
porque já nominei anteriormente. E com relação a indicadores de resultado, de saída, né, apenas para consolidar de que maneira se define esse tipo de indicador, ele se refere à medição dos resultados obtidos a partir de uma ação inovadora, e na tela a gente também pode ler alguns exemplos desse tipo específico de indicador. Ok? Bom, novamente, a gente vai usar de uma metodologia, né, que recorre a referências muito bem estabelecidas para falar sobre inovação e agora mais especificamente sobre inovação no setor público. É importante que a gente recorra a essas referências, né, até para que no momento em que a gente quiser aplicar conceitos de inovação e mais especificamente de indicadores de inovação no setor público, a gente não queira, como se diz, né, inventar a roda. Ou seja, queira criar algo que na verdade já existe, né, se encontra acessível e que a gente pode utilizar livremente e conhecendo como aquilo funciona. Então a primeira referência que a gente vai trazer de inovação no setor público, ela se refere a evidências, é um documento intitulado Evidências da Gestão Pública Federal Brasileira. O documento mais recente ao qual nós tivemos acesso, ele vai cobre o período de 1999 a 2014, que é um período, né, como tudo hoje acontece muito rapidamente e muda muito rapidamente, que a gente pode considerar até que já é meio distante da nossa atualidade, mas que não invalida, do ponto de vista didático, o que a gente está trazendo aqui, porque muitos dos conceitos documentados, né, nesse documento, né, Evidências da Gestão Pública Federal Brasileira, eles continuam plenamente aplicáveis aos ecossistemas de inovação e ao setor público que a gente tem na atualidade. Bom, então, uma das coisas que esse documento diz, o que chama a nossa atenção, é que no setor público, serviços ou processos são introduzidos muito lentamente e durante um longo período de tempo. Então imagine, se no setor privado, digamos assim, que é naturalmente um pouco mais livre, né, de legislações ou de regulamentações, né, embora, claro, precise estar submetido à legislação de um modo geral, mas é um setor mais livre sob esse aspecto, em que os recursos podem ser utilizados com mais facilidade, com menos burocracia. Se mesmo no setor privado, o processo de introdução de uma inovação muitas vezes é longo e lento, então imagine no setor público. Então o documento nos chama a atenção para isso. É algo que, com naturalidade, a gente vai observar. Outros pontos importantes nesse contexto são os antecedentes da inovação, ou seja, quanto mais antecedentes aquela iniciativa inovadora tiver, então significa que ela já está num processo mais adiantado de inserção e de uso prático no setor público. Outro ponto importante, as capacidades ou recursos para inovação. Quanto mais disponibilidade de capacidades ou de recursos para inovação houver, então presume-se que esse processo ele vai ser menos lento, né? E por fim, os resultados ou impactos da inovação, tá? Sobretudo os resultados ou impactos que se espera que aquilo tenha. Então, quando esse resultado ele está conectado com algo que tem uma urgência maior, né, de transformação com relação à qualidade de vida da população, a maneira como determinado nicho da população é atendido, então presume-se que o processo também pode ser de alguma maneira acelerado. Tá? Ainda nesse contexto de evidências da gestão pública brasileira, com foco na inovação, a gente pode destrinchar um pouco cada um dos pontos que foram apresentados nas telas anteriores. Então, quando a gente fala de antecedentes da inovação, por exemplo, pode ter havido uma orientação ao problema. O que significa isso? Aí eu vou lançar mão aqui da definição. Consiste na introdução de inovações para responder a um ou mais problemas específicos, que tenham sido de alguma maneira identificados. Então, problemas que podem ser relacionados a fatores demográficos, ao envelhecimento da população. Tá? Então, quando se fala em antecedentes da inovação, é algo que tenha sugerido, em função de algum problema detectado, a inserção de determinada inovação. Mas também, os antecedentes da inovação podem não ter tido orientação a algum problema. Então, por exemplo, eles podem estar relacionados a mudanças estratégicas no serviço público que requerem decisões que venham de cima para baixo. Pode ser baseada em ideologia, em resposta a eventos críticos ou pressões. Então, observe que são coisas de natureza distinta daquelas coisas que eu mencionei enquanto exemplos
de antecedentes orientados a determinado problema, tá? Com relação a capacidades de inovação, no momento em que se deseja ou se almeja inserir alguma iniciativa ou ter alguma iniciativa inovadora no setor público, pode haver barreiras, pode haver facilitadores, né? E a isso vão estar relacionadas outras questões, como, idealmente, né, o que é que aquilo deve trazer como impacto, né? E outras questões, como a seleção, né, de alternativas a serem adotadas, a implementação da alternativa escolhida e a própria difusão dessa inovação, que às vezes a gente pensa que é algo que não é problemático, mas sim, muitas vezes é. Às vezes a gente tem no setor público iniciativas inovadoras e que a população, né, que é quem vai ser servida por aquilo ali, muitas vezes nem conhece. Então a difusão daquela iniciativa inovadora, sim, é muito importante e tem uma relação direta com as capacidades de inovação. Outra coisa que tem relação também com capacidades de inovação é a identificação do grau da liderança e gestão do projeto, da estratégia que é adotada, do conhecimento de cada pessoa envolvida no desenvolvimento da solução. Então, tudo isso, né, vai caracterizar a introdução de uma inovação, tá? No tocante à sua capacidade de ser colocada em prática e de alcançar o seu público-alvo. Com relação ao resultado da inovação, tá? Normalmente, o que se espera, né, enquanto desdobramento de uma inovação no setor público, é uma melhoria na entrega ou na prestação de um serviço à população, né? Ou também na gestão organizacional ou na relação institucional. Então, essa segunda parte, a gente já observa que se trata de algo mais interno, no sentido de que muitas vezes é algo transparente para a população, tá? Mas quando a gente fala especificamente de melhoria na entrega ou prestação de um serviço, é claro que a gente presume que é algo que alcança diretamente a população. Então, por exemplo, quando a gente fala da melhoria na prestação de um serviço de saúde, é algo que, né, possivelmente está diretamente relacionado a como a população vai receber aquilo ali e a benefícios, né, melhorias que a própria população pode observar, tá? Mas quando a gente fala de uma instituição pública que ela, digamos, é pouco estruturada do ponto de vista de organograma, tá? E ali implementa-se alguma ação inovadora, né, para organizar aquela instituição, então a gente está falando mais de gestão organizacional, tá? É algo que a população que é servida por aquela instituição provavelmente não vai ver, embora ela possa sentir os efeitos daquela melhoria organizacional. Ainda com relação ao resultado da inovação, a gente pode falar de identificação do nível de mudança da implementação da inovação. E aí, quando se fala em identificação de nível de mudança, a gente se aproxima, né, começa a se aproximar da questão de indicadores de inovação, porque é algo que precisa ser mensurado de alguma maneira. Então, geralmente, a gente pode medir esse nível de mudança a partir de pesquisas de satisfação ou de estudos quantitativos das pessoas que são afetadas ou que são alcançadas por aquela melhoria, tá? Então, ainda nesse documento, né, que agora a gente traz como referência, estão contidos alguns resultados, tá? Então, por exemplo, as inovações ocorrem em organizações que atuam principalmente em setores como saúde, né? Então, não por acaso eu citei, né, esse exemplo de uma instituição que oferece um serviço público de saúde como uma instituição, digamos assim, que é muito visada, né, e que tem um potencial muito grande para alcançar diretamente a população. E aí, observe que, percentualmente, é nesse tipo de instituição, né, segundo o documento, em que as inovações costumam ocorrer. Seguidas de instituições ligadas a serviços de transporte e logística, instituições educacionais e de regulação, tá? Outros números, as principais áreas da inovação são melhorias de processo de trabalho, gestão de tecnologia da informação, atendimento ao cidadão, planejamento e gestão estratégica e arranjos institucionais para políticas públicas. Nesse caso, a gente percebe que a distribuição ela é um pouco mais uniforme, tá? Esses percentuais eles estão bastante próximos
enquanto que, olhando para as inovações, ou olhando para os tipos de organizações em que acontecem as inovações, existe uma disparidade um pouco maior. Se a gente comparar aí, por exemplo, a saúde, né, que está com 16,1%, e a educação, que é um setor não menos importante, que está com 8,4%, então praticamente um percentual é o dobro do outro. Ainda com relação a números, né, resultantes dessa análise, a gente tem que 61,2% das experiências de inovação ocorrem em unidades meio e 38,8% ocorrem em áreas finalísticas, né? Ou seja, que alcançam mais diretamente as pessoas ou setores que são servidos por aquela instituição. A inovação de melhoria e a inovação incremental são as principais formas, né, identificadas nessa análise. Tá? Isso mostra o esforço de melhorar ou modificar elementos, né, das estruturas organizacionais. Um último número, né, que a gente pode trazer aqui, né, é que apenas 11,9% das inovações são radicais. Tá? A gente trouxe essa classificação, né, de inovação com relação ao grau, né, de mudança que uma inovação permite, né, lá na nossa primeira parte da conversa. Então, esse é um número também importante nesse contexto de inovação no setor público. Bom, agora a gente pode trazer outra referência, né? Nesse primeiro olhar, a gente falou de alguns fatores, né, que são relevantes para a inovação no setor público. A gente trouxe alguns números relativos à inovação no setor público num passado relativamente recente. E agora a gente traz uma outra referência, né, que foi desenvolvida aí pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que se refere ao Índice de Inovação Pública. Então vamos iniciar definindo o que é o Índice de Inovação Pública, ou Índice Público de Inovação. É o serviço de medição e desenvolvimento de capacidades para inovar. Tá? Então, observe, né, duas palavras-chave. Medição, então, naturalmente se vai falar de indicadores, tá? E a outra palavra é desenvolvimento de capacidades. Tá? O Índice Público de Inovação procura ajudar o Estado, né, a adaptar-se aos novos contextos, necessidades e expectativas dos cidadãos. Então, observe que agora a gente já não está mais no âmbito de Brasil unicamente, tá? Mas está aí com um documento que é uma referência internacional e que pode ser aplicada em diversos locais, claro, com algumas adaptações, talvez. Para que serve esse índice? Para viabilizar um diagnóstico quanto às capacidades de inovação no setor público, especificamente, para indicar pontos fortes, fracos e a evolução ao longo do tempo, tá, de cada serviço público, e para promover ações concretas de melhoria, uma vez que os resultados são obtidos. Então, é um índice que, com muita clareza, ele parte de um diagnóstico, tá? E ele lida com as capacidades e com as alternativas, ou ele reflete as capacidades e as alternativas adotadas ao longo de determinado período, né, para mexer, né, sobretudo nos pontos fracos observados a partir desse diagnóstico. Como é que funciona? O Serviço Índice de Inovação Pública considera uma fase de medição digital, né, que permite uma rastreabilidade de ponta a ponta. Então, naturalmente, existe a necessidade da disponibilidade de dados oficiais, que sejam dados gerados por outros serviços. Então, o índice de inovação, especificamente, ele não, digamos assim, ele não se responsabiliza por produzir os dados, mas apenas por processar esses dados. Então, espera-se que haja disponibilidade de dados, né, providos por outros serviços, e ele aproveita, né, a informação administrativa justamente para que o índice possa ser calculado, possa ser gerado. Ele considera a entrega de relatórios de resultados personalizados para cada instituição, com recomendações para suprir as lacunas ou os pontos fracos detectados. A geração do índice possui um ciclo com 4 fases. Quais são essas 4 fases? Preparação, medição, entrega de resultados e desenvolvimento de capacidades. Com relação a metodologias de medição, tá? Adotadas para a geração do índice de inovação pública, a gente vai ver que existem aí 2 divisões referentes à metodologia de medição. A primeira divisão é uma divisão em 3 dimensões, tá?
E a segunda divisão é uma divisão em 10 capacidades chaves. Com relação às 3 dimensões, a gente fala em recursos institucionais, práticas e processos, colaboração e abertura. Com relação à divisão em 10 capacidades chaves, a gente fala de talento humano, estrutura institucional, recursos digitais, estratégia de governança, atividades ou práticas, procedimentos e outros. Tá? Não vou citar todos, todos estão aí na tela, vocês têm à disposição de vocês quais são essas capacidades. A gente poderia falar um pouco mais, né, do índice de inovação pública, né, mas aí a gente precisaria entrar um pouco na questão dos dashboards que são gerados, né, dos painéis de monitoramento. Né? Oportunamente, a gente vai disponibilizar links, né, para que os interessados em se aprofundar no índice de inovação pública, eles possam acessar e possam possam fazer o estudo, né, com o nível de detalhamento desejado. Mas, basicamente, a gente conseguiu, né, apresentar os principais pontos do índice de inovação pública. Naturalmente, aquelas dimensões, né, que eu mencionei aqui, né, inicialmente a divisão em 3 dimensões e depois em 10, elas têm vários desdobramentos. Então, é possível, né, acessar os detalhes daquilo ali. Bom, a gente vai passar agora para uma outra referência, que é uma referência, né, que se encontra na literatura, né, de um conjunto de artigos que abordam especificamente a medição da inovação no setor público. Tá? Então, a gente vai trazer aqui alguns pontos que são importantes, né, para a medição de inovação no setor público, trazer outras questões. Né? A gente vai perceber que algumas dessas questões, né, e a maneira como essas questões são abordadas tem uma conexão com o Manual de Oslo, que foi um documento que a gente já mencionou numa parte anterior da nossa conversa. Enfim, a gente vai tentar dar uma geral aqui sobre medição de inovação no setor público. Bom, quais são os pontos importantes para medir inovação numa organização, né, e mais especificamente no setor público? Se a gente pensa em realizar entrevistas, né, seja com membros daquela organização, seja com pessoas que são servidas por aquela organização, né, e essa segunda parte é muito importante no setor público, a gente precisa considerar, por exemplo, as características das pessoas entrevistadas, tá? No caso de pessoas que façam parte da organização, as características do seu local de trabalho, e outras coisas como recursos, processos, né, que são adotados naquela organização, as estratégias adotadas naquela organização, os resultados, tá, dessas estratégias e possíveis obstáculos à implementação da inovação naquela organização. Bom, então, embora muitas dessas questões elas sejam semelhantes às incluídas no Manual de Oslo, né, a avaliação da inovação no setor público precisa de um aprofundamento em especificidades do setor, tá? Em coisas que que não têm cunho geral, mas funcionam de uma maneira muito particular, né, simplesmente pelo fato de se tratar de uma instituição pública. Algumas métricas poderão ser convertidas, né, métricas de inovação do setor privado para o setor público, com algumas modificações, com alguns ajustes. Outras não, outras realmente elas precisam ser criadas, digamos assim, ser projetadas especificamente para aplicação nesse setor. Bom, vamos em frente. Se a gente comparar os tópicos do Manual de Oslo para a inovação, né, é possível a gente encontrar paralelos, né, com essa questão da medição e com requisitos de pesquisa de inovação no setor público. Então, por exemplo, o tipo de inovação, né, o qual eu mencionei alguns slides atrás. Então, dá para a gente fazer um paralelo entre o tipo de inovação numa instituição privada e o tipo de inovação numa instituição pública, tá? E a partir dali ter indicadores que se desdobrem. Tá? Outro exemplo, né, dessa comparação, né, o que a gente traz a partir dessa comparação. As fontes de informação e os colaboradores. As pesquisas do setor público precisam cobrir mais tipos de fontes governamentais. Então, aí já fazendo esse paralelo, né, fazendo essa comparação, já é apontado aí um cuidado que precisa ser especial quando se trata de medir inovação no setor público. Alguns outros tópicos eles precisam ou devem ser descartados, né? Alguns podem ser aproveitados mediante ou não adaptações, outros precisam ser descartados. Inovação relativa às despesas, por exemplo.
Os investimentos internos no setor público são focados nos colaboradores, com medição em termos de números, pessoa, mês, redistribuição. Então, no caso do setor privado, nem sempre a gente vai ter a gestão das despesas, né, como acontece no setor público, né? Na verdade, na maioria das situações, essa gestão vai ser bem diferente. Bom, continuando a nossa conversa, o que o manual de Oslo define, dentre outras coisas? Define que uma inovação é algo que é novo ou significativamente melhorado para a empresa e que foi implementado. Os gestores públicos, eles não têm problemas, né, com o novo ou com o significativamente melhorado. Por outro lado, né, em contrapartida, né, alguns testes mostram que a sua interpretação sobre implementação pode ser confusa, né, ou pode ser difusa, né? E por que motivo? Porque muitas inovações do setor público são serviços ou processos que, como a gente já disse alguns slides atrás, eles são introduzidos muito lentamente ao longo de um longo período de tempo, tá? Como se, claro que isso vai depender do local, né, que a gente está considerando, mas é como se no setor privado houvesse um cronograma que fosse menos frouxo, né, para a implementação de uma inovação em comparação com o que acontece no setor público, né, a título de cronograma e de duração desse período ao longo do qual a inovação é introduzida. Uma segunda diferença com relação à definição do Manual de Oslo é que os gerentes do setor público acreditam firmemente que uma inovação deve tornar algo melhor, ou ter o objetivo de oferecer melhores resultados, tá? Isso se deve à frequência de reestruturações no setor público, então também é algo que entra um pouco em contraste com o que acontece no setor privado. Assim, é importante que as pesquisas de implementação de inovação apresentem inovações como políticas ou inovações na prestação de serviços. Razões para inovar, né? Falando novamente de modo específico do setor público. Os impulsionadores da inovação no setor público incluem atores externos e internos ao governo. A gente também já trouxe essa questão, tá? O primeiro grupo, ou seja, de atores externos, ele inclui a demanda por produtos melhorados ou novos serviços por aqueles que são servidos pela instituição pública, né? E esse grupo inclui cidadãos, organizações não governamentais ou mesmo as próprias empresas do setor privado, né, que também usufruem do serviço público, tá? Esses são os atores externos ao governo, externos à instituição em que a inovação está sendo implementada. O segundo inclui reestruturação, diretivas políticas, mudanças em leis ou regulamentos, né, a ocorrência de uma crise, né, eventual que exige uma resposta urgente. Ou seja, a gente fala aí de razões, né, e de aspectos internos à organização pública. Com relação aos recursos para a inovação no setor público, em algumas situações, os gestores não podem fornecer estimativas financeiras de investimento em inovação. Por outro lado, eles são capazes de fornecer dados precisos, tá, com certa razoabilidade, para questões relacionadas ao tempo da equipe. Então, observe, a maneira como se lida com recursos para inovação no setor público também vai ser bem diferente, né, da maneira como se lida com recursos para inovação no setor privado, em função disso que eu acabei de mencionar e em função de outras coisas também, tá? Então, falou-se, né, agora há pouco, sobre a possibilidade de o gestor ele ter ali um certo controle sobre o tempo, né, da equipe que ele pode disponibilizar para alavancar iniciativas de inovação. E aí isso vai incluir o número de funcionários envolvidos em inovação, ou pessoas, meses necessários para desenvolver uma inovação, né, cuja necessidade tenha sido identificada e assim por diante. Um bom indicador nesse contexto pode ser o volume de recursos, e aí, justamente em função do que eu falei agora há pouco, isso termina abrangendo não apenas questões de financiamento, mas também de tempo ou de pessoal, né, que estiver disponível para desenvolver inovações. Uma outra coisa importante é que não há equivalente para o setor público da parcela de vendas devido a inovações. Então, observe, se no setor privado a gente consegue dizer assim, olha só, em função da inovação que foi introduzida, a minha parcela de vendas aumentou X%, no setor público é bem complicado da gente pensar em como converter isso, né? Uma vez que o que é oferecido ali é um serviço
que, na maioria dos casos, ele não é custeado, né, diretamente pela população, mas sim de uma forma indireta, né, de maneira que a instituição pública ela também não vai ter, né, via de regra, uma arrecadação ali de recursos que possa ter sido impactada pela inovação. Então é importante levar isso em conta também. Além do mais, os benefícios da inovação no setor público, eles podem ser medidos, eles têm sido medidos, né, por índices subjetivos, né, que guardam uma certa subjetividade, como a percepção dos entrevistados sobre o nível de melhoria dos serviços e o nível geral de satisfação do usuário. Uma maneira de fortalecer os dados de uma pesquisa para mensurar o impacto de uma inovação sobre os resultados é perguntar se as respostas são com base em uma avaliação dos resultados dos projetos de inovação pela organização ou se foram baseados em uma avaliação subjetiva isolada. Então, observe, em muito, a medição da inovação no setor público ela vai estar direcionada a pesquisas, né, que podem ter um caráter qualitativo, né? Então, embora se possa levantar números, né, e ter também indicadores quantitativos, especificamente no setor público não se vai poder desprezar o caráter, muitas vezes predominantemente qualitativo, daquilo que vai revelar o quão impactante uma inovação está sendo. Falando de questões relacionadas aos obstáculos à inovação, tá? Essas questões elas devem cobrir recursos insuficientes, a questão de dinheiro, de tempo, de habilidades daqueles que estão envolvidos ali naquele contexto, aversão ao risco e fatores relacionados, como, por exemplo, resistência à mudança, incerteza de sucesso. Essas são coisas que se verificam com muita frequência em instituições públicas. Então, uma coisa que sugere, né, que a resistência à mudança, por exemplo, é uma questão relacionada a um obstáculo à inovação, é o fato de, no setor público, ser mais comum que pessoas passem um longo tempo naquele mesmo setor, naquela mesma instituição. Então, com isso, algumas dessas pessoas elas vão criando determinada cultura, né? E no momento em que se propõe uma inovação que requeira também uma mudança naquela cultura, é encontrado um obstáculo. Então, isso é muito comum. Já no setor privado, isso não acontece com tanta frequência, né? Se a gente imaginar que a rotatividade de recursos humanos ali é um pouco maior e cada vez que uma pessoa ingressa numa empresa do setor privado, normalmente é ela que precisa se adequar aos processos, né, e à maneira de funcionar daquela empresa. Outra coisa importante é que não é possível medir a inovação no setor público com um indicador simples, né? Eu acho que isso já ficou sugerido aqui na nossa conversa. Então é preciso analisar métricas mais complexas, envolvendo sobretudo o feedback, ou seja, o retorno daquelas pessoas que são servidas pela instituição pública, mas também, né, dos servidores envolvidos na implementação daquela inovação, envolver ferramentas ou utilizar ferramentas e práticas empregando o resultado da inovação. Alguns indicadores recomendados, né, trazendo aqui de modo mais específico. Ganhos de eficiência e ganhos relacionados aos objetivos políticos mais amplos, onde e como as inovações propostas terão maior impacto e como as mudanças propostas relacionam-se com as capacidades tecnológicas dos servidores públicos e dos usuários. Ainda nesse contexto, pode ser aconselhável estabelecer organizações específicas, né, como laboratórios de inovação. Não sei se vocês lembram, né, mas quando a gente falou aqui sobre a Usina Pernambucana de Inovação, a gente trouxe como um dos serviços, né, que utilizam a usina como hub, né, a implementação de laboratórios de inovação do setor público. Então, isso é uma coisa muito importante que está confirmada aí pela literatura. E empresas de inovação de propriedade pública para experimentar em pequena escala ou num ambiente mais controlado novas ideias, soluções e parceiros. Tá? Quando se faz isso, né, as partes interessadas elas podem aprender, né, com os erros e acertos das inovações e utilizar, né, metodologias que sejam ajustadas para que no final se tenha um resultado interessante. Bom, já estamos chegando no fim da nossa conversa, tem apenas 2 pontos a mais para falar. Um deles é analisar rapidamente, né, essa imagem, que tem o intuito de comparar o setor privado e o setor público, né? O texto terminou permanecendo em inglês, né,
porque é uma imagem que foi tomada de uma referência, né, que oportunamente será citada, então a ideia não era modificar a imagem, mas basicamente a gente consegue ver nessa imagem que existem coincidências entre a inovação no setor público e a maneira como se mede a inovação no setor público e o que se usa no setor privado. Por outro lado, existem também divergências. Então, essa imagem ela é basicamente um resumo daquilo que a gente trouxe ao longo dessa conversa, né? Sobretudo quando a gente falou, né, a partir dessa última referência, nas coincidências, né, naquilo que se pode aproveitar do setor privado no setor público a título de inovação, né, e das divergências. Então, tipos de inovação, a gente sabe que é coisa que se considera tanto no setor privado quanto no setor público. Está aí do lado esquerdo dessa imagem. Porém, a gente sabe que no setor privado a gente pode ter um foco maior no produto, ao passo em que no setor público é mais natural que você tenha um foco na organização, por exemplo. E assim por diante. Tá? Não vou detalhar, né, tudo que está contido aqui, mas queria trazer essa imagem, né, chamando a atenção, né, e vocês podem observar isso melhor depois, né, para essa imagem, né, enquanto um resumo daquilo que a gente trouxe nas últimas telas. Bom, outros aspectos importantes, né, e é justamente para a gente fechar a nossa conversa, são definir eficiência e produtividade para o setor público. Tá? E como é que a gente pode definir eficiência e produtividade no setor público? Olhar para a proporção de produtos, né, para insumos na produção de serviços públicos. A gente pode considerar também os termos de produtividade e eficiência do setor público, né, como sendo tendenciosos a ser usados de forma intercambiável na literatura. Ou seja, se a gente olha para a literatura, a gente vê que esse termo produtividade e o termo eficiência, né, quando se trata especificamente de inovação no setor público, eles podem ser usados sem que se faça tanta distinção entre eles. E aí vem outros pontos, né, como desafios que tanto o setor privado quanto o setor público enfrentam, que é a questão da diminuição da mão de obra, menos capital disponível, né, escassez de recursos mesmo, né, tanto humanos quanto econômicos. Esses desafios eles são confrontados com a solução do setor privado, né, que é aumentar o crescimento da produtividade. E nesse contexto é importante que os gestores públicos considerem múltiplos valores democráticos, como a equidade, probidade, responsabilidade, né, ao invés de basear suas decisões sobre a racionalidade produtiva, como normalmente se faz no setor privado. Tá? Bom, então por aqui a gente termina a nossa conversa. Eu acho que vocês observaram que esse assunto, né, o assunto inovação, com foco em medição, né, da inovação e mais especificamente com foco no setor público, é um assunto muito extenso. Então não dá para, em alguns minutos, né, a gente abordar tudo, né, no detalhamento que a gente poderia, ou no detalhamento que se encontra disponível na literatura, em documentos que a gente pode acessar aí com certa facilidade. Né? De qualquer forma, o que a gente espera é que essa nossa conversa ela tenha servido como um pontapé inicial, né, para estimular, né, o conhecimento, ou a busca pelo conhecimento relativo a esses assuntos que eu mencionei aqui. Tá? Então, eu agradeço pela atenção, né, e espero que a gente possa se encontrar em outra oportunidade.